Olá, campeão! Olá, campeã! Tudo bem? Estamos começando mais um programa Edificar Entrevista. E nessa sexta-feira temos a alegria de entrevistar uma pessoa muito especial para o meu coração. Brasileiro, nascido em 1952, na cidade de Criciúma, na nossa querida Santa Catarina. O terceiro de 14 filhos do casal Tereza e Pedro Feliciano. Casado com Viviane Feliciano, pai de Rodrigo, de Marley Júnior, de Ana Carolina e de Maria Tereza. De uma família muito pobre de Santa Catarina, ele veio para o Rio de Janeiro há quase 50 anos atrás. Aqui empreendeu, tornando-se um dos maiores nomes do empresariado do ramo imobiliário da cidade do Rio de Janeiro. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro já lhe prestou duas grandes honrarias: a medalha Pedro Ernesto, a maior honraria da Casa, da Câmara Municipal, e, por fim, através do nosso mandato, o título de cidadão carioca. Eu começo essa entrevista hoje dando meu bom dia especial ao meu querido doutor Marley Feliciano. Marley, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Tony. Estou muito feliz, estou muito radiante em estar recebendo esse título de cidadão carioca na noite de hoje. Realmente fantástico, extraordinário. Estou muito feliz. Enquanto Marley fala, enquanto nós estamos falando também, vocês estão vendo essa homenagem, como foi linda esse momento aqui na Câmara Municipal, que é onde nós estamos agora fazendo essa entrevista. Bem, mas dizem que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, e eu sou testemunha particular de que esta frase é verdadeira na vida do Dr. Marley Feliciano. Viviane Feliciano, tudo bem, querida? Tudo bom, pastor. Bom dia. Bom dia. Dizem que essa frase é verdadeira, né? Mas o homem faz a sua parte, né? Faz a sua parte. Com certeza. Bem, eu fiz questão de hoje conversar com esse casal para nós sabermos um pouco da vida deles dois e para que Marley possa, com a sua experiência, nesse momento de tamanha crise nacional, inspirar a tantos empreendedores, a tantos que querem empreender. Será que esse é o momento de se empreender, de se fazer grandes apostas? Ou será que esse é o momento de você guardar por mais algum tempo o seu sonho? Fique conosco, o nosso Edificar está começando. Hoje vamos falar com alguém que conseguiu vencer na vida, vindo do nada e se tornando uma das maiores referências do empresariado do ramo imobiliário do Rio de Janeiro. Edificar está no ar. Programa Edificar, com Otoni de Paula Júnior. Bem, voltamos agora com o nosso bate-papo com o Dr. Marley Feliciano. Marley, conta um pouquinho da sua história. Aliás, deixa eu só lembrar que esta medalha que está aqui com o Marley é a Pedro Ernesto, né? Pedro Ernesto. Que ele já tinha recebido aqui na casa e hoje recebeu o título de cidadão carioca. Mas conta um pouquinho da sua história. A minha história é uma história muito brasileira. País de oportunidades, cidade maravilhosa que me recebeu em 1968, 24 de dezembro, uma véspera de Natal. E aqui cheguei. Como é que você chegou aqui? Eu cheguei de... Você é de avião? Não, quem dera, não, eu cheguei de carona. De carona? Eu cheguei de carona da Transportes Criciumense, cidade onde eu nasci, lá em Santa Catarina. E aí cheguei, saltei ali na rodoviária, recém-inaugurada, rodoviária Novo Rio. Olhei para um lado, olhei para o outro, sozinho, garoto. Tinha uma calça Lee na época, eu tinha uma conga e ali eu comecei minha jornada. Comecei a observar ali no Cais do Porto, eu encontrei umas caixas de maçã argentinas
olhei para a maçã, para as caixas e idealizei logo uma caixa de engraxate. Peguei aquela caixinha, levei saí com ela, encontrei uma obra, tinha lá uns barulhos de martelo, pedi para o marceneiro emprestar o martelo e fiz uma caixinha. Com os poucos recursos que tinha, eu comprei uma nuguete preta e consegui para engraxar sapato. E ali então para a rodoviária fiquei ali durante 60 dias direto, dormindo nos bancos da rodoviária, fiquei engraxando sapato dia e noite e tomando banho uma vez ou outra, sempre que possível, na própria rodoviária. E a primeira ação que tive foi separar o dinheiro para a matrícula do técnico em contabilidade no Instituto Guanabarense, que existia ali na rua Doc Lobo. Com aquele dinheirinho que você juntava, com aquele dinheirinho, engraxando o sapato. Exatamente. Foi o primeiro dinheirinho que eu usei para fazer a minha matrícula no técnico de contabilidade. Ali nascia, na sua opinião, o empreendedor, porque uma caixa de maçãs, para quem está vindo, talvez com muita fome do interior, de um outro estado para o Rio de Janeiro, a primeira coisa é olhar para uma caixa de maçã e falar: puxa, isso aí podia estar lotado de maçã para eu comer. Mas o empreendedor olha para a caixa de maçã e vê uma oportunidade, e vê uma caixinha para ele ser um engraxate. Essa já era uma visão empreendedora do Marley? Não, na verdade não, ela nasceu muito antes. Muito antes. Eu saí da casa dos meus pais com 11 anos de idade. E, na verdade, já com 10, 11 anos de idade, eu era empreendedor. Eu, pegava os ovos da região, levava para a cidade para vender. Eu progredi pegando galinha, levando para vender. E volta e meia eu me deparava pegando gravetos, porque eu sou de uma região em que no inverno faz 0 grau lá em Santa Catarina. 0 grau. 0 grau. Então eu conseguia juntar gravetos no verão e guardava no sótão da casa do meu pai. E no inverno, na época da invernada, com muita chuva, semanas de chuva, eu tinha, na verdade, o graveto necessário para que as pessoas pudessem comprar e fazer o fogo pela manhã, 5 horas da manhã. Isso aí com quantos anos? Eu tinha 10 para 11 anos. E na faixa dos 11 até os 13, eu estudei, eu fiz a admissão em Imbituba, uma cidade de Santa Catarina, sul de Santa Catarina, e nessa época eu terminando a admissão, fui para Içara, que é uma cidade próxima a Criciúma, e lá eu comecei então a fazer o ginásio. Me tornei um grande especialista em limpeza de poços artesianos, por uma razão simples: eu era muito franzino, eu era muito baixinho, e aí cabia. E cabia dentro do balde, o sarrilho descia dentro do balde e um adulto em cima ficava então me puxando e eu limpando os poços artesianos que estavam a 10, 15 metros de profundidade. Que aventura! Realmente... Coragem demais. Não era coragem, eu diria que era necessidade. E me tornei um grande especialista em limpeza de poço artesiano e com isso acabei meu ginásio. Voltando ao Rio de Janeiro e pegando esse ginásio aí que você falou, juntou dinheiro como engraxate para estudar? Para estudar. Meu foco era os estudos. Era os estudos. Porque desde cedo, quando em momentos adversos da minha vida, eu falava para as pessoas: um dia eu vou ser alguém muito importante, um dia eu vou ter uma casa melhor que essa, um dia eu vou ter um carro melhor que esse. Eu sempre fui um jovem de muita fé, uma criança com muita fé. Eu sempre fui determinado a extrapolar os limites das adversidades que eu vivi enquanto criança. O que você conseguiu estudar? Quais as formações que você conseguiu com muito sacrifício, Marley? Bom, eu inicialmente terminei o técnico de contabilidade, em seguida eu fiz ciências contábeis e administração
na antiga Moraes Júnior, aqui na Buenos Aires, com Regente Feijó, e depois eu fiz Economia e Direito na Cândido Mendes. Depois acabei fazendo pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas o grande tchan da minha vida foi a oportunidade que eu tive de pedir demissão na véspera do meu primeiro casamento. Quando na realidade todo mundo chamava de maluco, no dia seguinte que foi meu casamento, porque eu tinha pedido demissão das centrais elétricas de Furnas, que até então era um emprego de sonho do carioca. E eu pedi demissão na véspera do casamento. E é muito engraçado porque o pessoal da família da ex-esposa falava muito que ela casou com um baixinho, magrinho, franzino e maluco, porque ele pediu demissão ontem. O que será dessa menina? E na verdade já era projeto de Deus na minha vida naquela época. Dali eu saí, entrei numa empresa americana chamada Digital Equipment Corporation, que ficava aqui na Presidente Wilson, e ali eu comecei a minha carreira profissional de fato. Ali eu fui subcontador, contador, eu fui gerente de administrativo, gerente financeiro, e lá saí como diretor financeiro administrativo em 82, e logo em seguida, então abri uma grande empresa da área imobiliária, que até então começou muito pequena, era eu mais um sócio, e iniciamos então a minha jornada na área imobiliária, isso em 83. Essa empresa que ele vai agora falar é uma empresa que se tornou o grande referencial da área imobiliária do Rio de Janeiro, que é a Ética Imobiliária, idealizada pela mente desse catarinense que desde hoje se tornou um cidadão carioca, um cidadão da cidade do Rio de Janeiro, após 49 anos de chegada e de investimento nessa cidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre a ética daqui a pouquinho. Viviane, você faz parte dessa história do Marley já há muitos anos. A vida de vocês foi uma vida de construções, não é? Você não chegou na vida de Marley quando Marley estava pleno, quando Marley estava pleno tanto espiritualmente quanto pleno empresarialmente, não é? Vocês construíram uma família, vocês construíram uma história. Qual é a maior característica, eu sei que é muito difícil falar isso, mas que você vê no seu esposo enquanto empresário? Empresário, ele é um empresário de visão. Sim. Ele vê aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. É a caixinha de maçã. É isso. É a maior característica. Ele vê lá na frente. Enquanto a gente está olhando para o agora, sim, ele já viu a realização. Sim. É a maior característica. Sim. Porque eu acho que o empresário ele tem que ter isso. Ele não pode ser igual aos outros, ele não pode ser normal. Ele tem que ter alguma coisa além da normalidade. Essa eu destacaria como a maior qualidade. É um empresário, é um homem visionário. Ele ainda é um empreendedor ou ele já perdeu, ou ele já se aposentou nesse empreendedorismo dele? Ele vai morrer empreendedor. Ele não para. Eu acho que se ele parar de empreender, ele morre. Porque a cabeça dele não consegue parar. A mente dele trabalha 24 horas por dia sobre o agora e sobre o futuro. Eu queria que você falasse um pouquinho, Viviane, que eu acho muito importante. Algumas mulheres podem ter casado com empreendedores. Pessoas com essa característica de sonhar, de apostar. E por muitas vezes o empreendedor ele é taxado de irresponsável, não é? Louco, não, você não podia fazer isso. Isso é maior do que você. O que é ser mulher de um empreendedor? Nossa, isso é difícil, não é fácil.
Não é fácil ser mulher de um empreendedor. Não é fácil ser mulher de um empreendedor, não é fácil ser mulher de um empresário bem-sucedido. Porque nem todo empreendedor vai ser bem-sucedido. Certo. Ele pode chegar no meio do caminho e não conseguir alcançar o objetivo. Sim. Mas ser mulher de um empresário bem-sucedido é muito difícil. Porque, primeiro, você tem que ver aquilo que você não está vendo. Porque já que nós temos mentes diferentes, temos visões diferentes. É acreditar. E o pior é ter que ver pelo olhar dele, né? Pelo olhar dele. Pelo olhar do empreendedor. É acreditar. É acreditar e fazer a sua parte por trás dos bastidores. Marley, como é que nasceu a Ética? Conta pra gente. Olha, a Ética nasceu de uma decisão que tomei após a saída da Digital Equipment Corporation, final de 82. Na verdade, eu tinha duas opções na época. Ou eu entrava na área de pedras preciosas, ou eu entrava na área imobiliária. Por que a área imobiliária? Eu, na época, com 29 anos, eu tinha 5 imóveis já quitados e comprados aí, né, cerca de 7, 8 anos. Eu observei que eu poderia acrescentar ao ramo imobiliário muito do meu background, muito do meu know-how oriundo de empresa americana, empresa multinacional. E tive a felicidade de abrir a Ética e foi sucesso. A sua antiga empresa, ela tinha alguma coisa a ver com o ramo imobiliário? Nada, absolutamente nada. Ela era líder mundial na área de microcomputadores. Tá. Ela era líder mundial de microcomputadores. E não tinha nada a ver com o ramo imobiliário. E você já tinha alguma experiência? A experiência, nesse ramo imobiliário? Não, absolutamente zero. Eu era um zero à esquerda em termos de ramo imobiliário. Eu apenas senti que, pela performance de atendimento da galera ligada ao ramo imobiliário, eu teria muitas chances de agregar muita coisa a esse pessoal e, com certeza, fidelizá-los para a empresa. E isso aconteceu. Duas perguntas. Por que o nome Ética e até onde a Ética chegou? Bom, o nome Ética porque é um nome muito forte. Muito. E, na verdade, já era de Deus o propósito para a minha vida. Já havia toda, na minha visão, eu acredito sempre a Deus, tudo que aconteceu na minha vida. Amém. Porque eu, pequeno, eu dizia, um dia eu vou mudar a história da minha família. A minha família não vai ser mais de tão somente pedreiros, profissionais de ofício. Eu quero ver meus irmãos, meus sobrinhos crescerem, avançarem. E isso só seria possível, primeiro, estudando, e segundo, trazendo um apoio a esse pessoal. E o nome Ética porque ele sintetizava toda a minha vontade, querer e disposição de agregar algo novo para o mercado imobiliário. E na época o mercado imobiliário pairava sobre ele muita desconfiança também, né? Até hoje, na verdade, né? Imagine... E aí quando você vem com esse nome Sim, foi muito forte. Ainda assim, eu precisei de alguns anos para que o carioca, de um modo geral, entendesse qual era a minha mensagem, qual era o meu propósito de bem servir a eles, os cariocas. A Ética chegou até que ponto? Até que nível? Olha, a Ética chegou ao ponto de ter 3 programas de televisão simultaneamente ao ar. Nós tínhamos o programa... Aqui na Band mesmo, Aqui na Band, meia hora aos sábados, de 10 às 10h30. Nós tínhamos Band, nós tínhamos Rede TV e tínhamos CNT. E no final, nos últimos 18 meses, tínhamos apenas a Band. Quando a gente fala sobre a ética, não é? Talvez esse nome sintetize muito a sua vida, né? Sintetize muito aquilo que você acreditou enquanto empresário, não apenas do ramo imobiliário, mas aquilo que você acreditou como ser humano. Daí a minha pergunta, dá para chegar longe sem ética? Não, na minha visão não. Eu acho que o grande segredo do sucesso ontem e hoje é você ser ético, você ter uma postura, porque o cidadão carioca, ele de longa data, ele anseia pela verdade, ele anseia pelas coisas ditas com verdade, coisas que são
muito considerada pelo cidadão quando você fala de verdade. E a Ética sempre foi uma empresa que teve um propósito de bem servir ao carioca. E como tal, ela se destacou e se tornou uma grande âncora do mercado imobiliário do Rio de Janeiro nos anos aí de 2004, 2005, 2006, tendo culminado por essa situação ímpar de ter se tornado a única imobiliária de imóveis usados do Brasil, ter se tornado uma SA. Eu queria, nesses últimos minutos aqui do nosso programa, Marley, aqui nessa entrevista contigo e com a sua querida Viviane, nós estamos vivendo um momento assombroso no Brasil. E aí eu quero me dirigir agora à Viviane. Um momento em que as pessoas estão perdendo a confiança nas instituições. Antigamente se perdia apenas em pessoas, né? Eu não confio mais em fulano, que fez isso e aquilo. Só que a nossa crise é tão maior que nós já estamos perdendo a fé nas instituições. Você, como mulher de empresário, companheira, como uma empresária também, e que sempre esteve ao lado do Marley, eu fico pensando, Viviane, quando vejo empresários sendo presos, né? E o quanto a família deve sofrer porque se meteu aonde não tinha que se meter, não teve ética na condução do seu trabalho, do seu serviço. Eu queria lhe perguntar aqui uma coisa. Dá para a família perceber que o marido, que o esposo, que o pai, né, está indo por um caminho não ético, está trilhando passos que poderá até trazer conforto à família, mais conforto, mas vai gerar amanhã o que hoje todo o país está vendo? Ou seja, é possível a mulher detectar se o marido, seja ele empresário ou não empresário, começa a trilhar por um caminho errado? Eu acho o seguinte, se você vive um relacionamento de parceria, eu acho que dá para perceber. Porque você tem, se você está lado a lado, se você conhece o teu marido, se você conhece o negócio do teu marido, se você sabe, vamos dar um exemplo, você tem um patamar de gastos e um patamar de receitas. Se você começa a ultrapassar esse patamar, esse dinheiro tem que estar vindo de algum lugar. Sim. Se não está vindo do seu negócio lícito, ele vai estar vindo de alguma coisa errada. Eu acho que você consegue perceber sim. Você conhece o parceiro que você tem do teu lado, você conhece as qualidades, você conhece os princípios, você sabe os níveis de moralidade, o que aquela pessoa faz, porque eu acho o seguinte, o empresário, ele não é só correto como empresário. Algo começa de longe. Esse empresário teve base. Eu acho que se ele começa a tratar errado dentro de casa, começa a ter atitudes erradas, alguma coisa vai errado. Eu acho que percebe. A ética, ela é um conceito familiar, então, né? Com certeza. Com certeza. Ela é um conceito familiar. Faz parte da minha vida. Marley, o Brasil, vamos sair dessa? Com certeza absoluta. Eu acho que o nosso Brasil é muito maior do que essas pessoas que têm se locupletado de tantas coisas relacionadas ao nosso país. Nosso país é um país rico. O nosso Brasil tem um povo maravilhoso, um povo alegre, um povo feliz. Nosso Brasil é provido de recursos naturais extraordinários e não tem como ele ser vencido por uma meia dúzia de pessoas mal intencionadas, seja elas oriundas da área política ou da área empresarial. Nosso Brasil vai sair sim, e vai sair muito rápido, Eu tenho convicção de que nós estamos passando o nosso Brasil a limpo. Eu queria que você falasse agora, olhando para aquela câmera ali do meio, para pessoas que têm o sonho de empreender. Só que vivemos um momento de crise no país. Qual é a sua palavra de um empreendedor bem-sucedido, de um homem bem-sucedido, de um chefe de família bem-sucedido?
Primeiro, você precisa ter a tua vida sedimentada. Você precisa ter uma boa estrutura familiar. Você precisa estar muito convicto de que o produto ou a tecnologia que você detém é uma tecnologia, um produto que, aliado à sua determinação de vencer, vai poder ser implementada e com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, com muita dificuldade, você vai conseguir transformá-la em realidade. Eu acho que é possível sim. Eu acho que esse é um grande momento de oportunidade. É uma hora em que nós, os brasileiros, nós estamos fazendo uma higiene, nós estamos fazendo uma retrospectiva das nossas vidas, de tudo aquilo que nós consideramos importante ou não, de tudo aquilo que nós podemos ter delimitado como coisas importantes para que se foque doravante algo que nos leve a assertivas da nossa vida. Então é muito importante você estar determinado, você não apenas ter um bom produto, mas você está determinado a fazer um trabalho que te leve a esse sucesso. Então tem que querer, tem que estar determinado, tem que pagar o preço, porque o sucesso ele cobra um preço. Com certeza você vai trabalhar um pouco mais, com certeza você vai estar muito mais aberto a críticas, porque através delas você consegue crescer, mas é um país de oportunidade. Esse é o Brasil de oportunidade que eu conheci em 1968 e não mudou em 2017. É o mesmo Brasil. Eu tenho muita gente conseguindo surfar a onda da oportunidade em 2017. Eu posso citar um irmão que eu tenho em São Paulo, que passou pelas mesmas dificuldades que eu passei na minha vida. O Mário Pedro Feliciano, a quem tenho a honra de ser irmão mais velho, ele está surfando uma onda extraordinária. Ele trabalha na área de alimentação, ele trabalha em São Paulo e ele simplesmente detectou que esse era o grande momento da vida dele e ele está fazendo um trabalho extraordinário, tão bem servindo ao povo paulista e vivendo os seus melhores momentos a nível empresarial. Por quê? Porque ele, em vez de ter abatido em função das dificuldades, ele considerou esse momento como um momento da oportunidade. E ele foi, e ele está vencendo. Ele não só está vencendo, ele está superando, ele está, ele está ultrapassando todas as barreiras, todas as dificuldades. Isso pode acontecer com você, desde que você determine aproveitar as oportunidades que nesse momento estão sendo colocadas à disposição daqueles que têm o sangue empreendedor. Porque antes de mais nada, ser empreendedor é ter dentro de si a certeza da vitória, conhecedor que é do preço que vai ser pago para que ela aconteça. Com essas palavras de ânimo e de encorajamento que só pode vir dos lábios de um empreendedor, a gente fica por aqui com o nosso Edificar. Marley, foi um prazer conversar contigo, conversar com Viviane. Deus abençoe vocês, o casamento de vocês, a família de vocês e parabéns pelo sucesso de ontem, de hoje e o que ainda virá. Amém. Sucesso, obrigado, meu pastor. amigo. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Antônio. Obrigado. Edificar fica por aqui e nós estaremos de volta na próxima semana. E lembre-se, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Maravilha, pastor. Programa Edificar com Otônio de Paula Júnior.